Fala galera, Yuri Valens aqui e no vídeo de hoje vamos falar sobre o Iridium, ou mais conhecido como IRDM11. Esse fundo imobiliário que é um fundo de papel, só que com uma estratégia mais híbrida, porque ele investe também em cotas de fundos imobiliários. Ele é um fundo queridinho do segmento para os investidores. Ele já trouxe muito rendimento bom para os seus cotistas, principalmente naquele período de alta exacerbada na cotação de vários fundos imobiliários, porque ele investia em fundos high yield, como HCTR, DEVA, Versailles, Storage, entre outros fundos. E esse fundo divulgou seu relatório gerencial, que tem informações muito importantes, principalmente da venda do DEVA 11, do Versailles e a diminuição da exposição nesses fundos high yield e também o comentário do gestor sobre isso. E galera, para quem quer aprofundar seus conhecimentos em fundos imobiliários, eu lancei esse curso completo que vai te ensinar do zero a construir um patrimônio gerador de renda recorrente. Ele é perfeito para você que já tem conhecimento e principalmente para quem está iniciando essa modalidade de investimento. E ele está em uma grande promoção, custando apenas 12 vezes de R$ 26,64. Clique no link abaixo desse vídeo. Aqui está minha tela com vocês e o Iridium está valendo R$ 85,40 atualmente. Ele caiu muito nos últimos 30 dias, se olharmos no gráfico, ele caiu mais de 4,58%, sendo que nos últimos 6 meses, essa queda está acumulada em 16,44%, ou seja, nem o Iridium escapou dessa queda do problema atual, que eu vou até mostrar aqui através do comentário do gestor através do seu último relatório, que é o relatório das operações de fevereiro. Ele começa mencionando sobre a distribuição de renda de fevereiro e que ela foi impactada pela inflação de forma positiva. Porém, o resultado advindo dos juros foi menor, porque o mês de fevereiro tem menos dias úteis. E isso impactou no resultado distribuível do fundo, que poderia ter sido maior, mas foi menor por conta disso. Eu já expliquei isso várias vezes aqui no canal para vocês. Os fundos de papéis, eles observam a questão da quantidade de dias úteis dos meses para remunerar sua carteira com base naqueles juros fixados. Então, quando o mês tem muitos dias úteis, ele vai pagar um rendimento maior dessa remuneração de juros, porque os juros são diários por dias úteis. Se tem uma quantidade de dias úteis menor, vem menor essa remuneração. Além disso, o que dá o plus para eles é a inflação. Eles conseguiram uma inflação até ok, que eu também já mostrei para vocês. Agora, outro ponto importante do comentário do gestor é quanto ao cenário. O cenário de aversão a risco, com taxas de juros elevadas e consequente queda no volume de negociação e preços, segue prejudicando a receita de negociação dos CRIs e fundos imobiliários. Porque esse fundo, como eu mencionei, tem uma estratégia meio híbrida de investir tanto em CRI quanto em fundo imobiliário. E ele já gerou muito ganho de capital fazendo a venda de cotas dos fundos que ele investe e também de alguns recebíveis imobiliários. Por fim, a carteira de FIIs também apresentou uma piora em relação a janeiro no recebimento de rendimentos. O motivo é o mesmo do dele, menor quantidade de dias úteis no mês de fevereiro. Mas essa receita foi maior do que os meses de setembro a dezembro de 2022, por conta daquele período de deflação que impactou no rendimento desses FIIs e também a baixa inflação naquele período. Agora, com essa volta da elevação da inflação, o rendimento dos FIIs de papéis tende a aumentar, porque eles distribuem essa inflação para os cotistas, porque ele cobra isso nos seus contratos. Além disso, ele comenta que o mercado segue com oportunidades pontuais em alguns recebíveis imobiliários, que elevaram os spreads de crédito de tal maneira que criou condições muito atrativas. E isso por causa da fraude contábil envolvendo as lojas americanas. Aqui já vemos que a estratégia do Iridium está voltada atualmente para recebíveis imobiliários. Inclusive, isso vai em linha com as suas operações recentes, tanto do mês de fevereiro quanto também do mês de março, que está aqui no seu relatório gerencial. Movimentações do mês. Na movimentação do mês, vejam a quantidade de compra de recebíveis imobiliários que o Iridium efetuou e o volume dessas compras, sendo que vendeu 2 CRIs que ele aproveitou um ganho de capital, mas investiu em diversos os recebíveis imobiliários que superem muito o volume de venda. Além disso, ele voltou a desfazer da posição dele do DEVA, Versailles e o RPE, que são fundos high yield. E olhem que ele vendeu, olha o preço, menor do que o preço atual e o menor da queda desses fundos imobiliários. Versalhes ele conseguiu vender a 8,24, o RPR a R$ 99 e deve R$ 86. E, em sequência, ele não costuma fazer isso, mas para trazer uma transparência para os seus investidores,
Ele divulgou também que realizou operações no dia 17 de março, aquele dia crucial que os fundos começaram a cair, mais expressivamente para o DEVA e o HCTR. Nesse dia 17, ele realizou mais venda do DEVA, do RPE e também do Versalhes. Veja que ele vendeu um volume considerável do DEVA de 2 milhões, o RPE quase 120 mil e Versalhes 458 mil. Então, somando aqui esses volumes de venda, o DEVA ele desfez de mais de 4,6 milhões de reais da sua posição. E ainda assim conseguiu vender com bom preço, olha, R$ 82,86, um preço que está muito distante do valor atual. E ele ainda tece alguns comentários sobre os fatos envolvendo Hectare e Deva. Ele menciona que no último mês foram divulgadas notícias com relação ao atraso do pagamento de operações investidas pelos fundos HCTR e Deva, que fez com que suas cotas sofressem forte desvalorização. Vale ressaltar que o Irídio vinha reduzindo a sua posição em ambos os fundos nos últimos meses, e atualmente a equipe de gestão segue reavaliando ambos os casos para definir quais estratégias serão adotadas, de acordo com as novas informações disponíveis no mercado. Por fim, cumpre informar que na data do dia 17 de março, a posição do hectare deve representa 1,06 e 3,18%, respectivamente, do PL do Irídio. Então, houve uma redução expressiva. Esses dois fundos, o Irídio já chegou a ter mais de 200 milhões de reais investido neles. Agora ele vem diminuindo paulatinamente. Inclusive, ele fala isso, que vem diminuindo essa exposição, já tem meses que ele está fazendo isso. Por que ele não diminui de uma vez? Porque senão ele ia impactar no preço do mercado. Porque o Irídio tinha uma posição muito grande. Então, todo mês ele vem desfazendo, pega momentos chaves e vem vendendo esses dois fundos imobiliários. Inclusive, vejam que aqui no portfólio dele, que ele havia divulgado, do Deva, ele tinha uma posição de 126 milhões, que tinha 3,74% do seu patrimônio. Então, agora isso caiu para 3,18%. Ele desfez de quase 0,6% do seu patrimônio líquido que possui no DEVA 11, inclusive realizando prejuízo nessas operações. Do hectare, ele estava com quase 43 milhões, Tord 39 milhões, ele tem também do Versalhes e o RPR, que estavam com posições mais baixas. Versalhes ele estava com 17 milhões, uma posição menor, e que ele desfez também, e também do URPR, com 15,2 milhões de reais. Então, ele está desfazendo os high yields, viu? E do seu resultado aqui, isso houve um impacto no mês, porque se ele realizou a venda, ele teve o quê? Prejuízo com essas alienações. Inclusive aqui, ó, de negociação no seu DRE, vejam que quase todos os meses ele está realizando prejuízo por causa da venda desses fundos imobiliários. Então, mês de fevereiro, prejuízo de mais de meio milhão de reais. Em janeiro, quase 2 milhões. Em dezembro, 275 mil. Outubro, 31 mil. Setembro, 114 mil. Então, todo mês, essas pequenas vendas que estão sendo feitas com preços abaixo do seu preço médio, está realizando prejuízo para o Iridium, que ele está o quê? Concretizando. Por isso que isso impacta no rendimento distribuído para os seus cotistas.